Olá pessoal do segundo ano do ensino médio, tudo bem? Espero que sim. Como é que tá os estudos de vocês? Estão estudando, se dedicando? Eu tenho certeza que esse momento é um momento favorável para isso. Então aproveitem, certo? Vamos a mais uma aula de sociologia, certo? E a gente vai continuar falando de globalização, certo? Globalização é a bola da vez, né? Na verdade, é um assunto muito recorrente em provas, né? Vocês vão fazer o Enem, cai bastante em Enem, globalização, né? E é importante que estudemos, né? Pois bem, a gente estuda história, estuda globalização em geografia, estuda também sociologia, porque envolve sociedade, envolve pessoas. É um assunto que vai, vamos dizer assim, permear por diversas disciplinas, né? É um assunto que é transversal, né? Que pode ser visto de vários aspectos. Mas vamos lá, falar em globalização, pessoal, é falar em integração. Eu posso até dizer que a palavra globalização, ela é sinônima de integração. Por quê? Porque globalizar nada mais é do que integrar países, né? Fazer com que os países das diversas partes do mundo, eles possam ter contato uns com os outros e mais do que isso, possam estarem também trocando, né, as suas culturas, né, vamos dizer assim, né? E a gente entende também que outro fator que vai se encaixar aí na globalização é a interdependência, né? E essa interdependência político, econômica que vem desde muito tempo, ela também é um fator que vai favorecer esse processo de globalização, certo? Então, é muito importante a gente entender isso, certo? Um dos fenômenos, vamos dizer assim, sociais mais interessantes e influentes no mundo atual, que vai representar esse processo de integração entre países, é a chamada formação dos blocos econômicos, que em outras aulas eu até já expliquei, né? Eu até falei o que é que vem a ser os blocos econômicos, né? Vocês já sabem, e a gente tem ali como exemplo a União Europeia, né? Esse bloco econômico que foi fundado em 1992. Nós temos o Mercado Comum do Sul, que é o Mercosul, que foi criado em 1991, né, que serve para integrar países, que serve para, vamos dizer assim, fazer com que haja uma maior integração entre pessoas, mercadorias, serviços, né? Pois bem, e a gente vai entender justamente que globalização ela pode ser compreendida, né, como integração, como interdependência, né? A gente tem aí um aumento das ligações econômicas, sociais, políticas, culturais entre diversos países, né, do mundo. Na verdade, o que se quer nesse processo de globalização e de blocos econômicos e de integração é eliminar cada vez mais, vamos dizer assim, de forma gradual, né, as restrições e, vamos dizer assim, barreiras, né, que são impostas, né, para a circulação de mercadorias, de pessoas, de serviços, enfim, né, é fazer com que haja, né, uma maior liberdade entre os países. Pois bem, aqui no livro de vocês, na página 5, né, que vai falar justamente sobre isso, vai falar o seguinte, né? A integração entre as nações ocorridas na Europa leva à criação nos anos 70 de um parlamento europeu similar ao Congresso brasileiro. Esse parlamento é formado por representantes de cada país que faz parte da União Europeia. A formação de um único corpo de poder representativo de vários estados suscitou algumas questões. As fronteiras dentro da Europa desapareceriam, possibilitando a formação de um grande Estado nacional europeu, ou o Parlamento Europeu aprofundaria a integração europeia sem, contudo, dissolver os Estados nacionais? Em relação a esse questionamento, é necessário considerar certos eventos, né, como a crise econômica na Grécia, no ano de 2009, o referendo votado em 2016, aprovando a saída da Inglaterra da União Europeia, né, que ficou conhecido como Brexit, o referendo de 2017 por autonomia nacional da Catalunha,
na Espanha. Diante desses eventos, cabe perguntar: será que os estados nacionais que vão desaparecer, será que os estados nacionais que vão desaparecer, os estados nacionais vão desaparecer? Vai haver o próprio fim da União Europeia? Bom, são questões que são colocadas justamente para que a gente possa refletir. Quando se criou a União Europeia, o intuito era justamente fazer com que esses países que estão na Europa, eles pudessem ter uma maior integração. Por exemplo, não precisasse ter passaporte para ir de um país para outro, não houvesse tantas taxas alfandegárias para a circulação de mercadorias e de serviços, certo? Para que houvesse um benefício mútuo entre aquelas nações que tinham inclusive as mesmas ideias, os mesmos ideais, as mesmas pretensões capitalistas, certo? Porém, existem algumas nações que são mais desenvolvidas do que outras. É o caso da Inglaterra, por exemplo, que decide sair do bloco econômico dizendo que ela não estava se beneficiando tanto com esse bloco, muito pelo contrário, estava vendo tipo assim um aproveitamento maior das outras nações que dependiam mais dela. Então ela se sentiu um tanto quanto mais forte, poderosa. Esses questionamentos aí, vamos dizer assim, que surge, né, como diz aí no livro de vocês, será se haveria um desaparecer desses estados nacionais, ou seja, haveria um estado único, como se fosse um império europeu ali, ou haveria a própria extinção da União Europeia, enfim, né? São reflexões. Mas a gente precisa entender que essa União Europeia, que é um bloco econômico, como não só ela, mas outros, tem justamente o intuito de fazer com que haja uma forte relação e interdependência entre países, né? Uma relação, integração entre países para o fortalecimento econômico, né? Para o fortalecimento da economia e a facilitação entre os negócios desses países, né? Eu acho que, na verdade, a gente tem aí o fator X como sendo o fator econômico, né? Bom, de todo modo, na prática, a globalização ela pode ser compreendida como um aumento das ligações econômicas, políticas entre os países, e essa eliminação, como eu já falei, das restrições que são impostas, né? E a gente vai ter justamente a globalização como sendo um meio pelo qual a gente tem não só uma circulação de mercadorias, não só vamos dizer, um atuar de serviços, né, mão de obra, mas sobretudo também uma mistura cultural, né, uma interdependência cultural, uma influência cultural entre os povos. Bom, aqui no livro de vocês vai falar que um geógrafo muito famoso, brasileiro, o geógrafo Milton Santos, ele vai falar que essa globalização ela é decorrente das grandes navegações, né? E eu até já falei no início que, para mim, o pontapé inicial da globalização foi lá justamente neste período de idade moderna, né? No século XV, a gente vai ter ali as grandes navegações como sendo o início desse processo de integração entre os países, porque até então não se tinha, né, essa comunicação entre países, tinha países que nem se conhecia, a gente aqui na América, né, que nem se sabia que existia, e depois das grandes navegações, nesse momento de expansão marítima europeia, a gente vai ter o contato com esses povos, né, em diversas partes do mundo, e a integração, né, através deste processo de colonização, né? Então, para esse autor, o Milton Santos, a colonização, né, decorrente das grandes navegações que acontece lá no século XV, ela vai dar início à internacionalização e à mundialização da economia. Então, o pontapé inicial está aí, nesse momento aí de grandes navegações, né? Bom, para outra corrente de analistas, entre os quais se encontra o sociólogo Otávio Lane, a globalização ela já vai começar no fim da Segunda Guerra Mundial, né?
ou seja, bem mais na frente, no século XX, né? Bom, assim como ocorreu na Grande Guerra, lá na Primeira Guerra Mundial, que vai de 1914 até 1918, os principais motivos da Segunda Guerra Mundial foram motivos econômicos. Eu acho que isso ficou bem claro, se vocês já estudaram isso daí no nono ano e vão estudar posteriormente esse assunto, vocês vão perceber que o tema central da guerra, na verdade, o X da questão foi questões imperialistas, questões econômicas. Pois bem, os estragos causados pelos dois conflitos, tanto pela Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914 a 1918, quanto pela Segunda Guerra Mundial, que vai de 1939 a 1945, eles vão fortalecer a economia da onde? Dos Estados Unidos da América, né? Eu acho que vocês sabem que até o século XIX, quem era a potência mundial era a Inglaterra. A potência mundial, enfim, por conta de uma série de questões e principalmente da Revolução Industrial, né, do século XVIII, e porque tinha uma boa frota naval, parará. Depois da Primeira Guerra Mundial, né, aí a gente vai ter saindo como potência mundial os Estados Unidos. Por que os Estados Unidos eles saem como potência mundial após a Primeira Guerra Mundial? Entendam uma coisa, com as economias arrasadas na Europa, né, e a entrada dos Estados Unidos já no finalzinho da guerra, dando vitória à Tríplice Entente, a Inglaterra e a França, e causando derrota à Alemanha, os países europeus se tornaram dependentes da economia estadunidense. Então, os norte-americanos começaram a enviar produtos industrializados, uma vez que na Europa estava com suas economias fragilizadas, estava com campos agrícolas acabados, estava com várias percas humanas e vários gastos econômicos, a indústria estava completamente parada e a gente vai ter ali os Estados Unidos, né, o amiguinho, só que não, né, na verdade, com pretensões econômicas e começa a abastecer a Europa e ganhar com isso, e ganhar bastante, né, com o financiamento, né, industrial, econômico da Europa, né? Então a gente vai ter aí, após a segunda, do mesmo jeito, né? A gente vai ter ali um alinhamento, né, que a gente tem a bipolarização, né, depois da Segunda Guerra Mundial, de um lado os Estados Unidos capitalista, do outro a Rússia socialista, e a gente vai ter ali o alinhamento, a ajuda entre aspas, né, aos países. Então a gente tem, depois da guerra, o fortalecimento da economia estadunidense, né, o fortalecimento da economia dos Estados Unidos, e isso porque esse país ele não foi o palco do conflito, né? Os conflitos eles aconteceram ali só na Europa. Então não foi na América do Norte, ele não sofreu diretamente o impacto da guerra, e a gente vai ter o seguinte, teve logicamente que a sua produção industrial preservada, né, ao contrário do que aconteceu na Europa, que precisou reconstruir, né, a sua estrutura produtiva, começando quase que do zero. E aí tem um fato interessante que eu acho que vocês já estudaram, que foi a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, que acontece em 1929. Aí vocês vão entender duas coisas, né? Primeiro, o fato positivo e o fato negativo da globalização. O fato positivo, né? Os Estados Unidos, naquele momento, estava sendo, vamos dizer assim, um abastecedor da Europa, por conta depois da Primeira Guerra Mundial, e fazendo com que aumentasse a produção. Então teve um grande aumento da produção, enviando vários produtos industrializados para a Europa, só que os Estados Unidos não contavam que a Europa iria se restabelecer, que os europeus iriam voltar às suas economias, e aí de repente começa a se restabelecer, e aí voltam às suas economias, novamente, a estarem produzindo, e aí deixam de comprar com os Estados Unidos, né? E aí a gente tem o que a gente chama de uma crise de superprodução, porque os estadunidenses têm muito produto no estoque e, de uma hora para outra, a Europa deixou de comprar. Aí o que acontece? Eles acabam ficando com muito produto no estoque e pouco dinheiro, né? Pouco dinheiro porque não tem uma demanda, vamos dizer assim, de produtos. E aí
acaba se quebrando a bolsa de valores. E o fato negativo da globalização é justamente porque o que acontece nos Estados Unidos reflete em todo mundo. No Brasil não foi diferente, porque a gente vai ter, o Brasil era o maior exportador de café na época para os Estados Unidos, e com a quebra da bolsa de valores de Nova York, os Estados Unidos não tinha como mandar, vamos dizer assim, não tinha como comprar, perdão. E aí o Brasil também sofreu e outras partes do mundo também sofreram. Então, o fato negativo da globalização é justamente o que acontece de ruim em uma potência, em um país, repercute em vários outros, né? Então, a gente tem justamente isso daí, né? O fato negativo da globalização é o impacto que é causado negativamente em um país, é, um, um problema econômico que vai ser refletido em boa parte do mundo. Gente, é basicamente isso daí. Eu acho que ficou claro, resumidamente, o que a gente vai estar falando. Vejam o conteúdo no livro de vocês, leiam com atenção. Qualquer dúvida, me perguntem. Estou aqui à disposição, certo? Para tirar a dúvida de vocês. Bons estudos e até mais. Um forte abraço.